Olá, galerinha da Mocinho Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é o Fernando Abreu, para mais uma aula de Sociologia para vocês. Hoje nós vamos retratar um pouquinho sobre o surgimento da Sociologia e as diferentes formas de conhecimento. O surgimento da Sociologia e também das ciências sociais. Nós temos três ciências sociais: a Sociologia, a Antropologia e as Ciências Políticas. Nós já trabalhamos isso em sala de aula e até mesmo já escrevemos algumas teorias. Aqui nesta lâmina você pode observar que vai estar realmente as definições que nós trabalhamos e que cai na sua avaliação de N1. Vejamos, a sociologia ela estuda cientificamente as organizações e os funcionamentos das sociedades humanas e das leis fundamentais que regem as relações sociais, as instituições e etc. A antropologia, que é a ciência que estuda o homem, no sentido mais lato, mais amplo, que engloba origens, evoluções, desenvolvimentos físicos, materiais e culturais. Não sei se vocês lembram, mas essa foi a nossa pergunta na questão de N1, né? Qual seria a grande diferenciação entre a sociologia e a antropologia? A antropologia ela vai ter como objetivo primordial aí a cultura. Continuando a nossa leitura. A fisiologia, a psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças e etc. E, por último, as ciências políticas, que é um ramo das ciências sociais que estuda ao Estado, né? Estuda o Estado, os governos, outras instituições que detêm o poder, principalmente, engloba a teoria e a prática de políticas, a análise de sistemas políticos e os comportamentos relacionados a este mesmo assunto. Tá certo? Então, aqui estão as três ciências sociais, que vão ser ciências que se dedicam aos estudos do homem, suas relações, sua cultura, seus sistemas políticos, governamentais, administrativos, que é a nossa disciplina, ok? Nós temos aí alguns movimentos sociais, nós temos três revoluções, nós temos a Revolução Cultural, a Revolução Política, a Revolução Econômica, como se denomina nas ciências sociais. A primeira vai ser a Revolução Cultural, também chamada de Revolução Iluminista. O movimento iluminista, que vai ser um movimento intelectual, um dos grandes precursores aí por modificações, transformações de questões políticas e econômicas que aconteceram entre meados do século XVIII. Ela vai ser um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, por isso mesmo que se chama iluminismo, né, que seria a luz a partir da razão, contra o antigo regime, que seria as trevas. Quando eu falar sobre o antigo regime, nós estamos falando sobre o regime absolutista dos reis, certo, gente? E pregava a maior liberdade econômica e política. Essa definição nós também já estudamos em sala de aula, vai estar lá no capítulo 1, que é o capítulo que vai cair na sua avaliação de N3. Lá no cantinho da folha vai trazer aí algumas definições e entre elas o iluminismo, tá certo? O próximo movimento ou revolução que nós vamos estudar vai ser a Revolução Política, que aconteceu na França entre 1739 a 1799, que foi um período de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e mais amplamente em todo o continente europeu. As transformações ocorridas pela Revolução Francesa até hoje têm a repercussão em todos os países europeus. As causas vai ser a crise financeira provocada pelas guerras externas, pelos gastos excessivos, eternos, e pela crise no abastecimento de gêneros alimentícios, foram fatores que proporcionaram a inclusão da revolução. A proposta vai ser a formação de uma sociedade fundamentada nas concepções de direitos dos homens, segundo as quais todos nascem iguais e sem distinção perante a lei. É por isso mesmo que tem aquele lema: igualdade, fraternidade e liberdade. Neste slide, nessa lâmina, você vai visualizar a invasão da Bastilha, né, o conflito que aconteceu para a liberação dos
prisioneiros políticos que aconteceu na França. As pessoas que eram contra o antigo regime eram presas, eram mantidas presas, torturadas até mesmo durante anos. E um dos pontos primordiais para a efetuação da revolução foi a libertação dessas pessoas. Logo em seguida, nós tivemos aí a invasão de Versalhes, onde morava o rei da época, Luís XVI, e logo em seguida aconteceu todas essas causas, todos esses fatos que vieram a modificar a política francesa e europeia, tá bom? Vejamos agora a próxima lâmina e o próximo movimento social. Nós temos, por último, a Revolução Industrial, que veio a acontecer em decorrência à ascensão burguesa, a intensificação da industrialização aconteceu primeiramente na Inglaterra e foi se propagando em todos os países da Europa. Foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 a algum momento entre 1820 a 1840. Esta transformação incluiu a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência da energia, da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas ferramentais, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. Gente, só é a partir dessas revoluções que as sociedades elas vão começar a propagar e a intensificar a importância da ciência no século XVIII e que veio a se desenvolver cada vez mais no século seguinte, século XIX, século XX, século XXI, que é isso que nós estamos vivenciando agora. Esses fatores também proporcionaram novas formas de filosofias, novas formas de ciências e entre elas está a sociologia. Por isso mesmo que nós retratamos esse contexto histórico. E é importante a gente ter esta forma de conhecimento, esta visão abrangente sobre o que estava acontecendo naquele período, para que nós possamos compreender o quanto foi importante a criação de uma ciência que estudava a sociedade, que tentava solucionar os problemas que vieram a se intensificar. Tudo isso nós também já estudamos em sala de aula, mas não é ruim a gente estar relembrando, tá bom? Aí aqui do lado você pode visualizar uma imagem no qual você pode visualizar os trabalhos que vieram a se intensificar graças à industrialização. Agora nós vamos entrar no outro assunto que cai na nossa avaliação de N1, que são as formas de conhecimento. Nós temos 4 formas de conhecimentos que vêm a ser proporcionada pelo livro de vocês. Além disso, algumas definições que caem na sua avaliação de N1, como desnaturalização, que é isso que nós estamos fazendo em todos os momentos quando analisamos a sociologia, que vai ser a desconstrução de características normatizadas pelo homem na sociedade. O conhecimento científico, as formas de conhecimentos também, além do científico, elas vão ser analisadas de forma bem específica e vão trazer características muito nítidas. Vão existir várias outras formas de conhecimentos, mas nós vamos estudar apenas essas 4. Aqui nesse slide você pode observar 2 telas, que vai ser o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. O conhecimento religioso, também conhecido como conhecimento teológico, ele vai se basear na crença em um ser sobrenatural ou em seres sobrenaturais, ou um livro sagrado, como o Alcorão, a Bíblia. Nesta imagem você pode observar que vão existir várias formas de conhecimentos religiosos, certo? Aí nós vamos sair aí também da nossa caixinha de acreditar que a nossa religião é melhor ou pior do que as outras. Não existe isso, tá bom? Existem várias formas de religiosidades, várias formas de crenças que vai proporcionar essa visão de fato que precisam de explicações viáveis em determinados momentos difíceis, como por exemplo a questão da morte, em que algumas religiões acreditam que existe vida após a morte, outras religiões dizem que vai existir reencarnação. Enfim,
tá bom? São formas de conhecimentos muito nítidas e muito distintas. Nós temos uma outra forma de conhecimento também presente nesse slide, que vai ser o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico ele é baseado, ele é fundamentado na razão e na lógica. Ele vai ser sistemático, porém, ele não precisa de comprovação para existir. Vai existir uma sistematização, uma racionalização, mas ele não precisa de comprovação para existir, como o conhecimento científico vai necessitar. Essa vai ser a grande diferenciação entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, certo, gente? Nesse slide, nesse próximo slide, você pode observar as duas últimas formas de conhecimento que o livro de vocês traz, que é o conhecimento científico. Ele vai ser sistemático, ele vai ser baseado na observação, na experimentação e na comprovação. Essa experimentação vai ser muitas vezes laboratorial, vai ter aí um ciclo para comprovação, como você pode perceber aí na imagem. A exploração de descobertas, os benefícios e resultados que essa exploração vai causar, a análise pela comunidade e feedbacks muito importantes também para proporcionar aí a testagem de novas ideias. Ok? Então, o conhecimento científico ele vai ser um dos mais utilizados durante estes últimos séculos e ele vai trazer aí respostas muito nítidas a partir da observação, primeiramente, que se baseia aí em uma questão de proposta, de problematização, para depois ter a experimentação e a comprovação, ok? E nós temos, por último, o conhecimento do senso comum. Alguns autores vão destacar que o conhecimento do senso comum ele vai ser um conhecimento prévio para as descobertas científicas. Ele vai se basear na observação e nas experiências vivenciadas pelo indivíduo, no qual muitas vezes é baseada nas questões vivenciadas e passadas por gerações. E nessa imagem você vai observar uma das falas, né, que as pessoas elas falam bastante. O gato deveria ser preto, certo? Mas eu creio que é um desenho de pintura. Disso mesmo que você poderia até mesmo estranhar a fala da senhora de idade que se encontra aí na imagem. No qual ela fala, menina, não pega em gato preto e se traz azar. Ou então, menino, não parte debaixo da escada. Ou então, quando as pessoas elas observam a chuva, né? Quando observam aí a chuva vindo, o céu fica negro, que é um dos exemplos que o livro de vocês traz. Tudo isso nós já vimos em sala de aula, nós estamos apenas fazendo uma relembrança já para a nossa avaliação de N3, ok? E este slide, ele vai ter continuação, tá bom, gente? É interessante, nós vamos continuar aí a nossa análise do capítulo 1 no nosso próximo vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha, aciona o sininho e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.